Olá, meus amigos. Em nosso novo encontro de personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando sobre Filemon. Filemon, nome grego que significa amoroso ou amável. Filemon era um cristão aparentemente rico e senhor de escravos na cidade de Colosso. É provável que Arquipo fosse seu filho e Ápia sua mulher. Ele é conhecido e citado apenas na carta que Paulo escreveu a ele. Não é citado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É muito provável também que a igreja em Colosso era na casa dele. No começo do cristianismo, as pessoas geralmente cultuavam em casas particulares, devido à ausência de templos, e normalmente essas casas eram as casas dos irmãos mais ricos, simplesmente porque eram as casas grandes o suficiente para comportar a todos. Em geral, o culto acontecia bem cedo aos domingos. Embora o domingo fosse um dia sagrado para os cristãos, para o mundo grego-romano era apenas um dia a mais de trabalho, assim como era para os judeus. Os cristãos faziam o seu culto antes do amanhecer, porque o dia de trabalho começava assim que clareava. Além disso, em tempos de perseguição, era bem mais seguro sair no escuro para os bairros mais nobres, um ou dois por vez, do que se reunir em áreas cheias de gente nas partes periféricas da cidade. O amor de Filemon pelos santos, outros irmãos e irmãs, era bem conhecido, pois tinha reanimado o coração dos cristãos. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, que roubou dele uma quantia financeira e fugiu. Isoladamente, qualquer dos dois crimes podia ser punido com açoites, chicotadas que quase matavam, mas a punição dos dois crimes podia ser punida até com crucificação. Paulo afirma estar na prisão quando escreveu esta carta. Muito provavelmente, Paulo estava preso em Roma nesse período. A menção de Marcos e Lucas parecem favorecer isso. Embora existam intérpretes que sugiram que essa prisão possa ter sido em Cesareia ou em Éfeso, é muito pouco provável que possa ter sido nessas cidades. É sabido que Paulo foi preso em Cesareia antes de ser enviado a Roma. Entretanto, não existem provas documentais concretas de seu encarceramento em Éfeso. No entanto, embora uma prisão em Éfeso não seja explicitamente mencionada no livro de Atos, o relato das ações missionárias naquela cidade evidencia que Paulo encontrou considerável perseguição. Atos capítulo 20, versículo 19. A descrita pelo apóstolo em termos que poderiam implicar numa prisão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 e 2 Coríntios capítulo 1, do 8 ao 10. Mas, mesmo assim, Roma ainda parece ser o local mais aceito para esta carta ter sido escrita, onde Paulo encontrava-se acessível aos visitantes. Atos capítulo 28, versículo 30 ao 31. Onésimo não era cristão quando roubou o dinheiro de Filemon e provavelmente fugiu para Roma esperando perder-se no meio à grande multidão de escravos da cidade. Por uma feliz e divina coincidência, Onésimo conheceu Paulo após ter fugido de Filemon. Aparentemente, Onésimo conheceu o apóstolo na prisão e durante o tempo que passou com Paulo, ele se converteu ao cristianismo. Onésimo se tornou um filho na fé para Paulo, enquanto este estava preso
por causa do Evangelho. Paulo se refere a Onésimo como meu filho e meu próprio coração, dizendo que só está relutante em devolver o escravo para seu senhor, porque Onésimo foi muito útil. Sendo que ele estava fazendo um jogo de palavras em homenagem à nova vida em Cristo de Onésimo, cujo nome significa útil. Basicamente, era como se Paulo estivesse falando útil Onésimo. Antes era inútil, mas agora é útil. Onésimo havia sido transformado radicalmente pela graça de Deus. Paulo o enviou de volta a Filemão com uma carta que está entre os livros mais breves da Bíblia. A carta de Paulo a Filemão, esta é a menor das cartas escritas por Paulo, consistindo apenas em 335 palavras no texto original. No entanto, é um apelo poderoso de Paulo pedindo que Filemão perdoasse e recebesse o seu servo Onésimo e prometendo que ele, Paulo, pagaria por aquilo que Onésimo tivesse furtado. A dica, como fica evidente, era para que Filemão cancelasse a dívida. Paulo insistiu com Filemão para que aceitasse Onésimo não mais como um escravo, mas como um amado irmão em Cristo. Contudo, Paulo decidiu usar aquela situação ambígua que havia se formado como uma oportunidade de levar Filemão a considerar as implicações de sua fé sobre a questão da escravidão, levando Filemão a considerar Onésimo como irmão, não apenas no sentido espiritual no Senhor, mas também como respeito à sua condição civil na carne. Em seguida, Paulo pede a Filemão para preparar acomodações, pois planejava visitar Colosso. Isso revela a esperança do apóstolo de ser logo solto da prisão. Se Filemão fez tudo o que Paulo pediu, ele deve ter deixado sua raiva de lado, perdoando Onésimo, inclusive liberando de qualquer dívida financeira, resolvendo qualquer obstáculo em sua casa e preparado um quarto de visita para Paulo. Embora aparentemente Paulo jamais tenha estado em Colosso, obviamente conhecia Filemão muito bem, pois o apóstolo o cita como nosso amado cooperador. Provavelmente foi através de Paulo que Filemão se converteu a Cristo. Talvez no período que Paulo esteve 3 anos em Éfeso, que ficava a 193 quilômetros a oeste de Colosso, e o apóstolo sabia que podia apelar a ele em favor de seu escravo fugitivo. Embora seja um dos menores livros do Novo Testamento, a carta que nos apresenta um valioso panorama sobre como os primeiros cristãos encaravam a escravidão havia se espalhado pelo Império Romano. Acreditava-se que 1/3 da população do Império era constituída de escravos. Nos dias de Paulo, os escravos podiam ser médicos, músicos, professores, artistas e ter muitas outras profissões. Alguns usufruíam de situações favoráveis e tinham uma vida melhor do que muitos trabalhadores livres, embora muitos também eram tratados como crueldade, como era o perigoso para Onésimo viajar sozinho por causa dos caçadores de escravos. Paulo enviou Tíquico com ele. Tíquico
também estava retornando a Colosso com uma carta para a igreja daquela cidade. E com a epístola aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 21 a 22, talvez para evitar uma indiferença dos irmãos de Colosso para com Onésimo após o seu retorno. Paulo faz questão de mencioná-lo nas cartas aos Colossenses como um de vós. Essa epístola foram escritas ao mesmo tempo em Roma, nos anos 61 ou 62 depois de Cristo. Um intrigante adendo foi adicionado a essa história com a descoberta de repetidas referências a um antigo bispo chamado Onésimo, que liderou a igreja em Éfeso no início do século II. Conforme citado na carta de Inácio aos Efésios, a identificação do bispo Onésimo como o escravo de Filemão é confiável, porque foi usado por Inácio em sua carta o mesmo jogo de palavras que Paulo usou com o nome de Onésimo nos versículos 11 e 20. Sendo assim, é concebível supor que outrora escravo Onésimo tenha se tornado bispo de uma das igrejas mais importantes do segundo século da era cristã, comprovando com isso a firmeza da fé de Onésimo nos anos posteriores. E aqui, meus amigos, nós concluímos nosso estudo sobre Filemão. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam mais vezes, curtam o nosso canal, compartilhem essa mensagem e que todos tenham um ótimo estudo. Eu sou Alexandre Costa com personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.